Olá, pessoal. Olá, galera. Tudo bom? A paz do Senhor Jesus para todo mundo. E hoje o assunto que nos traz aqui é a palavra deserto, tá bom? Você que está aí nos ouvindo, eu vou tentar não prorrogar muito, mas eu quero conversar com você hoje sobre deserto. Nós sabemos, se você pesquisar, você vai ver que existem vários tipos de deserto. Existe deserto de sal, existe deserto de areia, existe deserto gelado, frio, né? Tem vários tipos de deserto. Mas a maneira como Deus falava com seu povo e até hoje testa o seu povo e também fala com o seu povo é no deserto. Não é um deserto físico, é um deserto espiritual, tá? Então, Deus levou muitos homens, muitos personagens bíblicos, né? Passaram pelo deserto, né? Mas Deus, ele tinha um propósito com cada um desses homens que passaram pelo deserto. Deus queria que, oi, irmã Betinha, beijo, querida, Luciana, minha prima, beijo, ó, amém? Sejam bem-vindas. Então, amados, Deus, ele fala conosco de várias formas. Só que muitas vezes Deus precisa nos levar a um lugar espiritual, um lugar vazio, aonde ele possa falar com você e testar a nossa fidelidade. Então, muitos homens de Deus, né? Muitos homens, muitas mulheres de Deus foram levados ao deserto e nós ouvimos muitas mensagens, pregações que falam sobre o deserto, né? Mas eu quero falar para você hoje de um outro tipo de deserto. Deus nos leva ao deserto, como diz uma canção do Zoé, para falar de amor. Deus nos ensina no deserto. E Deus também levou Jesus para o deserto. E aí o que eu quero falar com vocês hoje está lá em Lucas 4:1, onde conta a história, relata para nós a história, né? Que Jesus estava cheio do Espírito Santo após o batismo dele, né? Vamos ver lá, vamos ler junto, vamos compartilhar. Em Lucas 4, no verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ficou lá no deserto 40 dias. Gente, o deserto, eu já estive no deserto. O deserto realmente é assustador. Eu acho que o deserto, ele é tão assustador como o fundo do mar, sabe? Tipo, você ficar à deriva no mar, eu acho que o deserto é igual. Quem se perde num deserto, acho que nunca mais encontra o caminho de volta. O deserto é dunas, é uma coisa seca. De dia é um calor infernal e de noite é muito frio. Tem uma queda térmica muito forte, né? Então, naquele tempo, nos tempos bíblicos, muitas vezes Deus levou os homens ao deserto. E até hoje ele nos leva ao deserto, né? Ele nos leva a um deserto espiritual. E a Bíblia diz ali que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Então, tem gente por aí que fala: Satanás levou Jesus ao deserto. Não foi Satanás, foi o Espírito Santo. E se Deus levou Jesus ao deserto, através do Espírito Santo, levou Jesus ao deserto, foi porque Deus tinha planos com o filho dele naquele deserto. Então não pense você que Jesus era filho de Deus, é o filho de Deus, e ele não passou provações que nós homens passamos, tratamentos, testes de Deus para poder chegar lá. A diferença é que Jesus chegou lá sem pecado
e que Jesus nunca pecou e fez tudo aquilo que era do coração do Pai. Mas o homem, tem gente que é levado ao deserto e nem assim aprende. Então, olha só, gente, o grau da humanidade de Jesus. Jesus foi levado ao deserto. Quantas vezes nós fomos ao deserto e a gente não aguenta, né? Uma picadinha, uma agulhadinha a gente não aguenta. E não diga para mim que você nunca passou por um deserto, porque não existe ser humano que nunca passou por um deserto. Só que quem não anda com o Senhor acha que o deserto é azar. Ah, eu tô azarado. Ah, eu tô isso. Ah, eu tô aquilo. E na verdade, Deus está chamando a nossa atenção. Então, o deserto, ele é um lugar de salvação também. Ele é um lugar de correção. Ele é um lugar de reflexão. Ele é um lugar de entrega. Ele é um lugar aonde nós podemos confrontar a nossa alma. Porque quando você está no deserto, todo mundo sai de perto, todo mundo te abandona. É de propósito que Deus faz isso. É para que você olhe somente para dentro de você e veja o que Deus está tratando de nós neste dia. O que Deus está tratando de nós nesse Egito, nesse deserto, perdão. E Deus permitiu que o Espírito Santo levasse Jesus até o deserto. Vamos lá, e a Bíblia diz lá em 4 de Lucas 2, por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados aqueles 40 dias, é claro que ele teve fome, né? Porque ficar 40 dias fazendo jejum, tem gente que toma líquido, tem gente que não toma. Pelo jeito, Jesus não tinha nem água, ele ficou 40 dias totalmente sem nada. E aí a Bíblia fala que houveram 3 tentações e o diabo foi lá e começou a tentar Jesus, né? Isso também era um teste de Deus. Só que Deus permitiu que Satanás se achegasse a Jesus, que nele fez com Jó, né? Vocês lembram da história de Jó, que a Bíblia fala que os homens foram falar com Deus, os homens criados, e entre eles estava Satanás, né? E Satanás falou que ia afligir Jó, porque Jó tinha medo, e Deus falou para ele, você pode tocar no meu filho Jó, mas não tire a vida dele. Então, às vezes, Deus dá permissão para o próprio Satanás ir lá no deserto nos provar. Às vezes, Deus faz você ter uma reflexão, né? Às vezes a gente confunde as palavras em espanhol, reflexionar em espanhol. Em português, reflexão. Às vezes, Deus te leva ao deserto apenas para você ter uma reflexão da sua vida. Para você, a sua vida está fora do carrinho, fora do prumo, ele volta você para a casinha, ele volta você para o trilho, para o carrinho, e você continua a caminhar de novo. Mas às vezes, amados, Deus permite que Satanás vá até o deserto para te tentar como ele tentou Jesus. Ah, pastora, mas você está falando coisas fortes. Eu estou, gente. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha. Nós estamos falando de céu e de inferno. E se um crente que ama Jesus, que anda com Jesus, chega e fala para mim, pastor, eu não acredito que o diabo existe. Escuta, então desculpa, você não é convertido. Porque se você crê em Deus, você tem que crer que Satanás existe, que o diabo existe. E que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Isso diz a palavra de Deus. Então, gente, o diabo, ele foi até ali onde Jesus estava, né? E Jesus foi tentado ali naquele lugar 3 vezes. E o diabo, ele estava sempre tentando zombar de Jesus, sempre tentando fazer Jesus tropeçar, mas Jesus nunca tropeçou. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Olha só a profundidade das coisas de Deus, né?
A gente vê lá também em Mateus 16, 21, quando Satanás usou a boca de Pedro, né, para fazer Jesus desistir da cruz, mas Jesus não desistiu. Você imagina se Jesus tivesse desistido da cruz? O que seria de nós hoje? Eu não consigo imaginar o cenário, eu não consigo imaginar se Jesus tivesse desistido da cruz, mas esse era o plano de Satanás. Até o último momento, Satanás quis fazer Jesus desistir da cruz. Mas ali, nós estamos falando de deserto, ali no deserto, ele procurou uma ocasião oportuna e ele viu que ali no deserto ele podia lançar iscas em cima de Jesus. Aí entra o que eu queria dizer, né? O propósito de Deus era todo esse mesmo, que Jesus fosse tentado no deserto, né? E ele foi levado ao Espírito, pelo Espírito ele foi levado ao deserto, né? E isso aí foi para provar para nós hoje que Deus, que Jesus, ele pode se relacionar conosco. O nosso irmão mais velho, o nosso sacerdote, ele se relaciona conosco apesar das nossas debilidades e as nossas fraquezas. Jesus passou pelo deserto. Ninguém poderia nessa terra ser melhor do que Jesus para nos ensinar sobre o deserto. Ele nos ensina sobre o deserto, né? Mas a natureza humana de Deus, de Jesus, permite que ele compreenda as nossas fraquezas, porque ele foi submetido a uma fraqueza também. Você está entendendo essa palavra? Jesus, ele foi submetido às fraquezas humanas, a sua humanidade aflorava sobre ele. E ele foi tentado no deserto e nunca pecou. A Bíblia diz, Jesus nunca pecou. E aí, irmãos, né? Ele mesmo sofreu e ele sempre ensinou e teve amor com aqueles que estão sendo tentados. Lá em Hebreus 2,18 fala isso, né? E a palavra grega para tentação significa ser colocado à prova, ser tentado, ser colocado à prova. E Jesus foi colocado à prova naquele deserto. E se ele ali, naquele deserto, ele fizesse algo errado, era exatamente aquilo que Satanás estava esperando dele, tentando fazer ele derrubar, né? Mas Jesus passou provações que talvez você e eu... Oi, Apóstolo Geraldo, beijo no coração. Um prazer receber você aqui na nossa live, querido. Nós estamos falando sobre as tentações de Jesus no deserto e sobre o deserto, amém? Então, amados, essas tentações que Jesus viveu lá no deserto, elas seguem 3 padrões que são comuns até entre todos nós, homens e mulheres de Deus, né? A primeira tentação diz respeito ao quê? A concupiscência da carne. Vamos ler lá? Em Mateus 4, 13 e 4, diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu assim para Satanás: Olha aqui, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele com fome, né? Ele com fome, Jesus ali 40 dias sem comer nada, sem beber nada, né? E ali a concupiscência da carne é onde Satanás quis cutucar Jesus e fazer ele desistir. Mas como esse diabo aí, ele é ignorante mesmo, né? Será que ele achou que Jesus ia fraquejar? Será que ele achou que Jesus ia sair fora do processo? Jesus não era um homem do sistema. Jesus não era.
Para você conseguir grandes coisas com Deus, no altar de Deus, você tem que sair do sistema. Tem gente que fala que eu sou meia doidinha. Eu sou doidinha mesmo. Eu acho que o crente tem que ser estragado. O crente tem que chorar na hora que ele quer. O crente tem que falar o que ele quer na hora que ele quer. O crente tem que abençoar os outros. O crente, ele tem que ser diferente, galera. Ele não é dessa terra. Sabe, eu sempre comento aqui nas lives que eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui em carne. Quem já foi arrebatado sabe que tem esse sentimento, mas tem gente que nunca foi arrebatado pelo Senhor, mas tem esse sentimento porque nós não somos dessa terra. Como nós não somos dessa terra, a gente tem saudade da nossa casa, que é o céu, é estar na presença de Deus. É muito engraçado, parece que a gente é um ser de outro planeta que vive aqui na Terra, mas a gente sabe que o nosso lugar, o nosso habitat não é aqui. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu tenho. Esse sentimento é muito forte no meu espírito, na minha alma. Então, gente, né? A concupiscência da carne que Satanás quis jogar em cima de Jesus, né? Ela inclui todos os tipos de desejo físico. Se você fala, eu vou fazer jejum de, sei lá, de chocolate, né? Que nem eu que sou chocolatra. Você vai fazer jejum de chocolate. Meu Deus! Te dá uma loucura, te dá uma secura de vontade de comer chocolate. Para mim, é a morte você falar para mim fazer jejum de café. Porque eu sou cafezólatra mais do que chocolatra. Eu tomo café o dia inteiro, não fumo, viu, galera? Mas eu tomo muito café. Eu amo café, amo café. E aí, gente, é difícil, é a tua carne. A tua carne começa a gritar, é concupiscência da carne. Aí tem gente que escuta uma vozinha aqui dentro do ouvido, né, da cabeça aqui, e começa, vai lá, toma um cafezinho só não tem problema, come um bombonzinho, come um chocolatinho. E tem gente que não aguenta e cai no chocolate, cai no café. Isso é também concupiscência da carne, amém? Então, Jesus teve fome, né? E o que o diabo fez, esse maldito? Ele tentou transformar as pedras em pão. Mas Jesus falou assim para ele: nem só diz o Senhor, nem só de pão viverá o homem. Já pensou você tá 40 dias sem comer, sem beber? E de repente você vê uma mesa assim, cheia de pão. Quem é maluco por pão? Você fica vendo uma mesa cheia de pão, você não sabe nem o que você quer pegar. Mas Jesus deve ter assim cruzado os braços, virou a cara e falou: assim diz o Senhor, que nem só de pão viverá o homem, Satanás, sai daqui. Eu acho que Jesus fez isso, gente. Então, continuando, né? E aí, Jesus citou Deuteronômio 8:3, que eu nem vou abrir aqui por causa do horário, que a gente não vai ficar, né, estendendo. A segunda tentação que Jesus passou foi uma tentação acerca da soberba da vida. Satanás queria mexer com a soberba. Então, olha aqui. Quinto, versículo 5. Nós estamos vendo, para quem chegou agora, Lucas 4:5. O diabo, levando Jesus, né, até um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo, olha o que o diabo disse para Jesus, gente. Ele disse assim: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória sobre todos estes reinos, pois a mim me foi entregue e eu dou a quem quiser. Sabe quem que entregou os reinos para o diabo? Nós. O homem entregou os reinos para o diabo. E o diabo, né, se achando o rei da cocada preta, ele pegou, ele se achava também a última jujuba do pacote, a última jujuba vermelha do pacote. Ele ofereceu os reinos para Jesus, né? Mas Jesus deu uma resposta para ele à altura e disse assim: está escrito,
adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Gente, eu já vi tanta gente pisar na bola porque foi para o deserto, passou uma dificuldade, uma necessidade. Uma vez, uns anos atrás, eu cuidei de uma artista da televisão que hoje mora lá em Portugal. E essa mulher, ela falava às vezes assim para mim que quando ela era lá, vocês sabem da onde, do ocultismo, ela tinha tudo. Ela tinha carro, ela tinha homem. Sabe qual era o homem dela? É uma pessoa super famosa aí da culinária, um chefe gourmet, casado com filho, era o amor da vida dela. E ela tinha essas regalias lá onde ela estava. Ela falou: eu tinha o melhor carro, eu tinha o melhor emprego. Vocês sabem, se tem alguém aí me assistindo que conhece a mídia ou já trabalhou com alguém na mídia, eu vi que a minha norinha aí, Thalita, estava assistindo, sabe disso, porque você entrou numa agência de propaganda na televisão, onde for, você começa a entender como os artistas vivem, tá? Por causa de comentários, tudo. Não que a agência tenha isso, não tem. Mas é o métier, você começa a escutar fofocas do mundo aí, da televisão, do mundo VIP, né? Então, há muitos desses aí vivem disso, né? De ir aqui, de ali tirar sorte, lá, 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 lá. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse vídeo é público, vamos respeitar. Mas, gente, ela falava para mim, depois que eu comecei a me converter, eu faço jejum, faço tudo, e vocês sabem que existe uma grande disputa, né, das redes de televisão, dos canais de televisão, que eu também não vou citar nomes, porque não convém. Há uma guerra entre eles, de ibope, de tudo, de um roubar ator, atriz, de outra emissora. Eles vivem dessa coisa suja de pescar no aquário do outro, uma coisa suja ali dentro entre eles. Ok. E ela falava assim para mim: pastora, eu tô aqui, eu tenho que vir para a igreja escondida, eu tenho síndrome de pânico. Teve um dia, gente, olha, que eu passei um nervoso aquele dia. Ela me ligou e falou assim para mim: pastora, que horas começa o culto? Eu falei: o culto começa 7 da noite. Olha, ela morava em Alphaville, eu tô vindo aí pela Bandeirantes, você fica comigo, você me leva? Eu falei: olha, eu te espero. Vem, se você quiser vir, você vem um pouquinho mais cedo. A gente sai para tomar um café e depois a gente vai pro culto. Começa às 7 horas. Gente, era 3 horas da tarde quando ela ligou. Ela falou: então eu tô indo, eu pego aqui a Bandeirantes. Ela ligou ali, ela não estava indo na Bandeirantes, estava saindo de casa. Ok, começou a vir. Quando chegou tipo 4, 4:30 da tarde, ela me ligou aos prantos e falando assim: pastor, eu tenho síndrome de pânico. Eu tô cercada de carro, tem um monte de carro ao meu redor. Quer dizer, a pessoa não tinha paz, ela não tinha nada. E ela entrou numa vibe, né? Numa onda de fazer jejum, só que totalmente despreparada. Então, todo o jejum que ela fazia, ela era super tentada. E nessas tentações ela caía. E eu falava assim para ela: filha, não adianta você ficar fazendo jejum se você vai furar o jejum, se você não vai cumprir aquele pacto que você fez com Deus. E aquilo vai trazendo um peso para a pessoa. Porque o jejum é uma coisa muito séria, gente. Eu prefiro não fazer jejum se eu estou sentindo que eu não posso naquele momento, naquele tempo, do que eu fazer um jejum mentiroso, fazer um jejumzinho aí que não vai dar certo, porque eu vou furar, eu vou sair fora. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada desses pactos aí volúveis e furados. Deus quer que a gente tenha consciência e que a gente siga as regras para ser abençoado. E aquela mulher, alguém ensinou para ela que ela tinha que ficar fazendo jejum para poder conseguir as coisas. Então ela falava assim para mim: pastora, eu faço jejum aqui, jejum lá, o tempo todo, tô orando, tô lendo, tá, tá.
E o meu homem, ela falava meu homem, e o meu homem tá lá com a mulher dele. Eu perdi o meu homem. Eu perdi o apartamento que eu queria. Tô morando numa casa de condomínio, mas eu gostava do apartamento. Gente, ela vinha falar, se aconselhar, essas coisas. E eu ficava assim, porque você não está acostumado, apesar que você anda aí no mundo evangélico, você não está acostumado a ver essas coisas punk, né? A gente vê pessoas que têm coração contrito, a gente vê pessoas que querem vencer, pessoas que estão arrependidas de pecados, pessoas que querem ir para frente. Então, quando você se depara com uma situação dessa, é uma coisa punk, entendeu? Então, o diabo, ele se aproveita dessas propostas aí de jejum fraquinho, de pessoa que é desequilibrado espiritualmente. Então, se a gente tem dificuldade de fazer jejum, não faça, entendeu? É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, se você fala, Deus, eu vou fazer um jejum de tal coisa, faça certo, você fez um pacto com Deus. E não faça jejum só para ficar pedindo coisa. Faça um jejum de agradecimento. Tem gente que fala assim, ai, eu vou fazer um jejum porque eu quero comprar um carro novo, eu vou comprar um carro novo. Gente, o que é isso? Que evangelho pobre, que coisa pobre. Eu já vi gente que faz jejum por coisas vãs. Não, vamos fazer jejum por coisa séria. Vamos fazer um jejum como Deus quer. E Jesus estava ali, no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, e o diabo maldito, desgraçado, que vai para o inferno, que não tem nem a chave da casa dele, ele ia tentar Jesus. Então ele falou para Jesus: Olha, estes reinos foram dados para mim, e se você se dobrar para mim, eu te dou esses reinos. Gente, cuidado, cuidado. Porque às vezes você está no deserto e o diabo vem te oferecer manjares. O diabo vem oferecer coisas para tirar você do foco. Porque se você aceitar, amanhã o inimigo vai usar as pessoas para apontar o dedo para você. Ah, aquele ali estava no deserto, mas eu fui lá. Eu ofereci presentinho, eu ofereci coisinhas, eu manipulei ele. Então eu dou um cala-boca nele. Você sabe que tem muita gente que usa um termo chamado cala-boca? É, existe um termo chamado cala-boca. Sabe o que é cala-boca? É você vai lá e dá uma ofertinha para a pessoa. Ah, eu vou calar a boca dele, dá uma coisa para ele. Eu vou calar a boca dele, dá um presentinho lá para ele que já cala a boca dele. É uma gorjeta. Cala a boca é uma gorjeta, tá? Cuidado, gente, porque quando você está no deserto, você está lá no miolo do deserto, Deus está tratando com você para fazer de você uma pessoa mais forte, fazer uma pessoa lutadora, fazer de você um crente equilibrado. O diabo vem lá te oferecer uma caixa de bombom, né? Daqueles bombons poderosos, né? Importados para tirar você do foco. E quando a tua carne deseja muito uma coisa, ela cede. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que a carne e o espírito militam, certo? Você quer uma coisa, a tua alma está dizendo eu fechei com Deus, mas a tua carne, ela peca, ela peca. Imagina, você tá lá, você fala, você faz um pacto com Deus e fala assim: eu vou ficar 40 dias sem ver um chocolatinho na minha frente. Aí vem aquele chocolate, como é que é aquele chocolate? Munique lá, sei lá, aquele chocolate poderoso que eu só comi uma vez na minha vida, que é carésimo, mas uma alma boa, preciosa de Jesus, uma vez me trouxe um presente, uma caixa daquele bombom. Já pensou você tá no maior deserto e vai lá te oferecerem coisas? Cuidado, gente, cuidado. Porque Satanás, ele usa as pessoas para chegar e te oferecer coisas. E se você cair, você aceitar, amanhã vai ter um dedo de acusação aqui, ó, no meio da tua testa.
Tá entendendo essa palavra? Acusando você. Mas a Bíblia diz, volta a dizer, Jesus não teve pecados. Aleluia. E aí, amados, a terceira tentação, né? Vamos continuar. Nessa segunda tentação, o diabo tentou usar uma passagem da Escritura contra ele. Salmo 91, 11 e 12. Se você quiser, depois você lê aí, que eu não vou abrir agora. Mas Jesus respondeu para ele também na Escritura no sentido contrário. Deuteronômio 6,16. Jesus citou para ele. Eu não estou abrindo aqui todos os versículos, porque por causa do tempo, tá? Senão vou demorar muito. E aqui eu não entendo direito de Facebook, de live de Facebook, não tem os minutos que você tá falando, não aparece para mim, devia aparecer, né? Para você saber quanto tempo que você tá falando. Então, gente, Jesus pegou e citou para ele Deuteronômio 6,16, afirmando que seria errado abusar de seus próprios poderes. Quer dizer, não é porque eu sou Jesus, o Filho de Deus, que eu tenho poder sobre todas as coisas da terra, que eu não vou dar um basta em você, Satanás, e tomar posse desses reinos. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que Deus quer, gente. Agora, teve uma terceira tentação. Foram 3 tentações de Jesus no deserto, né? A terceira tentação foi sobre a concupiscência dos olhos. Essa é forte, né? Aqui em Mateus, vamos lá, vamos ler aqui. Tá. Aí Jesus respondeu para ele, tá, no 9, tá? Versículo 9, para quem entrou agora, a gente tá estudando Lucas 4. No versículo 9, o diabo levou a Jerusalém e colocou-o no pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lá em cima, ele colocou Jesus e falou, se você é o Filho de Deus, dá uma aí de Homem-Aranha, de Superman, e sai voando, lança-te. Aí de cima, porque você não vai morrer, né? Você é o Filho de Deus. Mas olha aqui o que Jesus respondeu para ele. Olha só. Não, mas o diabo ainda continuou, né? O que ele fez? Ele usou a concupiscência dos olhos. Quer ver? Continua o diabo falando para ele, pois está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, ou seja, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra, né? Então, ele usava, sabe o que ele usava? A própria palavra para tentar Jesus. Então, gente, vamos ser espertos, vamos ficar ligados, né? E que te sustenham nas mãos. Quer dizer, Jesus, se você pular do pináculo, os anjos vão vir na mesma hora te amparar, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas aí Jesus falou, olha, Satanás, para mim você já cansou e agora é tchau, acabou e tudo bem. Dito está, respondeu Jesus, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus colocou um basta. Jesus colocou um basta, gente. Então, se tivesse algum atalho ali que fosse para Jesus evitar a paixão, a crucificação, o diabo estava esperando isso. O tempo todo ele queria, o objetivo de Satanás, quando Jesus estava na terra, era afastá-lo do plano de Deus, que era a cruz. O plano ali era a cruz, né? O plano que Deus queria era a cruz. Jesus, eu fico imaginando, gente, isso é muito forte. Imagina como Jesus foi ralado, como Jesus foi ralado nessa terra. Ele foi parar na casa de um carpinteiro, aonde ele martelava. Orabalachuri cantarabarrai. Gente, isso é muito forte. Ele foi cair na casa de um carpinteiro, aonde ele mexia com madeira, que um dia ia ser uma madeira, ele ia ser crucificado numa madeira. Ele usava pregos, aqueles pregos da cruz.
Ele usava aquilo para martelar. E ele ali na casa de um carpinteiro. Será que ele ficava pensando que amanhã ele ia ser crucificado numa cruz? Gente, isso é muito forte. Por isso que Jesus não dava mole para os seus discípulos, não. Jesus ensinou para os seus discípulos que eles iam ter que aprender a caminhar sozinho depois que ele não estivesse mais aqui. Aleluia! Você está entendendo essa palavra? Tem gente nessa terra que parece de papel. Desculpa aí, galera. Desculpa eu falar isso, galera. Mas tem gente que acha que é de papel. Ai, eu tô assim. Ai, eu tô assado. Hoje eu não vou orar por ninguém porque eu não tô me sentindo bem. Cara, você não tem que viver pelo que você sente. Você tem que viver pelo que ele crê. Quando eu morei em Itajaí, na minha fila de oração, vinha uma irmãzinha, não lembro o nomezinho dela, ela vinha lá e ela falava assim pra mim, irmã, ora por mim, porque eu tô com essa dor aqui nas costas há 30 anos. A dorzinha andava com ela. Todo culto a gente orava por esta mulher. Eu orei milhares de vezes por ela. Ela não deve estar mais viva hoje, porque ela era uma senhora bem idosa. Gente, mas tem gente que não quer se libertar da sua doença. Tem gente que não quer se libertar dos seus males, porque é muito fácil ter alguém que ore por eles. É o crente 6 horas. A pessoa é tão carente que se ela for no culto e o pastor não colocar a mão na cabeça dela, meu Deus, ela não aparece mais na igreja. É, gente, o povo está carente. O povo está carente de amor. Sabe por quê? Eu falei que hoje era um papo reto. O crente está carente de amor porque o evangelho que está sendo pregado por aí afora é o evangelho da prosperidade, a teologia das prosperidade. Eu já me deparei com uma pessoa, porque a gente que é pastor, eu acho que o pastor Alexandre está me assistindo, né, pastor? Quando a gente fica ministrando as pessoas, você está dentro da igreja, você vê tudo, né? Tudo que é caso. Eu já vi gente saindo da igreja porque não conseguiu comprar um carro. Tava lá 3 meses e a vida dela financeira não aconteceu nada e ela não prosperou. Gente, mas a culpa é de quem? A culpa é da igreja? A culpa é da liderança da igreja? Ou a culpa é sua que você não fez a lição de casa? Vamos acordar, povo. Vamos acordar. Nós somos fruto daquilo que nós fizemos ontem. O que a gente plantou ontem, a gente vai colher hoje. Ah, pastora, você está dando cajado? Tô, gente. É o Espírito Santo que manda aqui. Quem manda aqui é o Espírito Santo. O que eu vou fazer? Então, gente, cuidado quando você estiver no deserto e Satanás vir te oferecer coisinha, manjarzinho, chocolatinho, comidinha, churrasquinho. Cuidado, você fez um pacto com Deus. Fazer um pacto com Deus, amados, é uma coisa muito séria. Não brinque com Deus. Não faça pactos com Deus de jejum, de coisas vãs, coisas bobas. Faça de agradecimento, faça de santificação. O jejum é para você se santificar. Eu faço pouco jejum, porque eu tenho dificuldade com alimentos. Eu sou operada do estômago, mas eu faço jejum de outras coisas. Se você tem problema de estômago, faça jejum de outras coisas. Mas aquilo que você está jejuando, ele faz uma tremenda falta para você na hora que você está jejuando. O diabo te traz vontade. Quando você está jejuando de chocolate, ó, só de falar me dá água na boca, eu não tenho nem um chocolatinho aqui para contar a história. Quando você está fazendo jejum de chocolate, as pessoas vêm e jogam chocolate na sua cara. As pessoas te dão bombom, te dão chocolate. Ai, não importa. Mas o diabo sabe que você está fazendo jejum daquilo ali, ele vai te tentar naquilo ali. Mas você lembra de Jesus no deserto. Jesus foi um homem que andou nesta terra perfeito. Nada comparado a nós. Ele só é comparado a nós que ele foi humano como nós. O resto
é tudo diferente. Ele é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo, né? E aí, amados, voltando para a casinha, né? O diabo, ele já tinha o controle dos reinos do mundo. Ele tinha o controle dos reinos do mundo. E ele estava pronto para dar tudo isso para Jesus em troca da sua lealdade. Gente, isso é muito sério. Quantas vezes o diabo quer roubar a tua lealdade com Deus? Ele quer roubar a tua paz. Olha, desculpa tocar nesse assunto, mas, gente, esses políticos que ficam roubando, mas que gente, meu Deus, sem categoria nenhuma, sem noção nenhuma, que rouba e consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem pensar nas milhares de pessoas que eles estão afetando e que eles estão roubando, tirando comida da boca das pessoas. É muito sério, amados. Não faça pactos com Deus que você não pode cumprir, amados. Não façam. Não faça pacto com Deus. Só faça aquilo que você vai cumprir. E aí, gente, ele estava pronto. O diabo estava pronto para dar tudo aquilo para Jesus, todos os reinos que foram dados para ele, ele ia dar para Jesus se Jesus fosse leal a ele. Então, Deus é poderoso. E aquilo ali acabou com a paciência de Jesus e ele disse assim: retira-te, Satanás. Está escrito: adore o Senhor seu Deus e a só ele prestarei culto. Então, gente, sinto muito. Se você escolheu ser cristão, você tem que andar como cristão. Não adianta ser espião, spy. Não adianta você andar com a Bíblia escondida na bolsa para ninguém ver que você tem Bíblia. Nós caímos em tanta tentação porque a nossa carne é fraca. A nossa natureza humana é fraca. Nós somos naturalmente fracos, né? Mas nós temos um Deus que não deixa a gente ser tentado além daquilo que a gente suporta. Você está me entendendo esta noite? Então, eu tô vendo aqui o Diego, né, Di? Saudade de você, hein, cara? Faz anos que eu não te vejo, hein? Faz 1000 anos que não te vejo, mas Deus te abençoe, tá, cara? Então, nós caímos em muitas tentações porque a nossa carne é fraca. A nossa carne não aguenta, a nossa natureza humana é fraca. Mas Deus, ele não deixa, ele não te dá uma carga além daquela que você não pode suportar. Se Deus vê que a coisa está ficando perigosa, ele já vai a teu favor. Ele vai prover uma saída para você, que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Anota aí para você ler depois, 1 Coríntios 10, 13. Nós podemos ser vitoriosos e agradecer ao Senhor, porque Ele nos livra da tentação. Aleluia! A experiência de Jesus no deserto, ela nos ajuda a enxergar essas tentações que nos impedem de servir a Deus. Está entendendo essa palavra? Eu falei já para uma live que eu fiz aqui, né? De Hagar no deserto. É muito forte, gente. Aquela mulher foi para o deserto e quase pereceu lá. O que Satanás deve ter falado no ouvido daquela mulher? A Bíblia conta que ela deixou o filho dela, Ismael, que tinha acho que 15 anos nessa passagem, sentado ali uma distância bem grande dela, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Gente, isso é muito forte. Aquele Ismael, para mim, eu olho aquele Ismael representado como o ministério daquela mulher. Tem tanto ministério que está estragado porque o diabo entrou e tirou você do foco, tirou líderes, tirou pastores do foco. Gente, muito sério. E aquela mulher lá, vendo o filho agonizar de longe, o ministério dela, o filho dela, a vida dela lá longe, ela vendo ele morrer, perecer. Até que Deus escutou a oração daquele menino lá longe e o Senhor ajudou aquele menino. Deus ia fazer uma nação de Isaac e de Ismael também. Amém?
mas às vezes a cabeça da gente fica confusa, a gente fala até coisas erradas. Satanás confunde a cabeça da gente, confunde as opiniões no coração da gente, né? Mas quando você está fazendo jejum, parece que vem um monte de tentação na tua cabeça. Mas a gente não pode perder a nossa essência. Se você tropeçar e errar, Jesus vai te levantar. Mas não perca a tua essência. Não perca a sua essência, tá bom? As forças do mal, ele vem sobre nós na forma de setas, de coisas malignas em cima de nós, né? E nós temos uma essência que nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, que é a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Nós temos que vigiar nisso aí, gente. Nós só podemos combater essas tentações se a gente for firme com Deus e responder como Jesus respondeu, com a verdade, porque a armadura do cristão, do soldado de Cristo, nessa batalha espiritual que a gente vive, gente, ela inclui apenas uma arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Se você tiver com a espada do Espírito, Labassuriandarabahai, a espada do Espírito na sua mão, você vai vencer muitas batalhas. Essa espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Bíblia bem, se você conhecer a Bíblia bem, essa espada vai ser colocada nas suas mãos e você vai poder enfrentar as tentações e enfrentar o deserto, enfrentar o diabo, enfrentar tudo que vier sobre a tua vida. E diz assim no versículo 13: tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele, né? Até o momento oportuno. Isso aí tá lá em Lucas 4:13. Certo? Gente, é muito forte. Então, cuidado. Vamos, eu já vou encerrar, tá bom? Mas eu quero que você entenda. Primeiro, concupiscência da carne. Cuidado com os manjares de Satanás. Quando você estiver jejuando, quando você estiver em campanha, quando você estiver num propósito com Deus, cuidado com a concupiscência da carne. Te guarda neste momento. Outra coisa que a gente viu aqui, deixa eu voltar aqui. Na segunda concupiscência, na segunda tentação, né? A primeira que eu falei para vocês é da carne, certo? A segunda é a soberba da vida. Cuidado com a concupiscência da carne, cuidado com a soberba da vida, tá? E com a concupiscência dos olhos. Então, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Essas três coisas estão na tua essência e você tem que cuidar na hora que você fizer um pacto com Deus. Deus quer te levar nos profundos. Deus quer revelar mistério para você. Eu quero declarar nesta noite que você é vitorioso, que você é vitoriosa. E que o Senhor guarde os teus pés de resvalar e não for para a direita nem para a esquerda, andar em linha reta. Quando eu fiz lá o exame de moto, tinha que passar numa prancha. E aquela prancha, você não pode tremer na prancha e você não pode sair da prancha. É assim que Deus quer que a gente ande, reto. E como é que o instrutor falava para mim? Na hora do exame, você não olha para lugar nenhum e não olha para a prancha. Se você olhar para a prancha, você vai errar. Você vai olhar para frente, para o horizonte. Imagina você passar numa prancha de moto, que é um degrau, e 6 pessoas com o olho em cima de você, te filmando, e você entrar naquela prancha, que é um degrauzinho, e reto, olhando para o horizonte, não olhar para a prancha e reto. Gente, ali foi o anjo que me carregou. Amém? Então, gente, vamos rever? Você que está aí comigo, ó, cuidado, concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos.
Essas coisas estão na natureza humana, estão na essência do ser humano e nós temos que tomar cuidado, porque Jesus não teve pecados. Jesus foi tentado no deserto, mas ele respondeu para Satanás à altura, certo? E é assim que nós temos que fazer. Não tem essa historinha de falar assim, eu vou comer um chocolatinho hoje, mas amanhã eu volto para o meu jejum. Não existe isso, gente. Vamos acordar. Aleluia. Então eu quero declarar nesta noite, eu já vou encerrar. Tá tão gostoso, eu amo ficar aqui com vocês, conversando com vocês, fazendo live. Quero deixar um beijo no coração de todo mundo que tá aí nos assistindo, mas antes eu quero orar, tá bom? Vamos orar e eu vou encerrar por causa do horário. Quem chegou agora, por favor, curte, compartilha aí para que mais pessoas participem do nosso momento do Evangelho, né? O pastor Rogério, ele fala de papo reto, né? O meu também vou colocar papo reto. A live do papo reto, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, Amachuriandarás, eu quero abençoar, Labasturiandarás, todos os que estão aí, Pai, nos assistindo, o que passaram por aqui, mas já saíram, e os que ainda assistirão essa live, esse vídeo, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar sobre eles, Pai, uma autoridade do Espírito, Senhor. Eu quero declarar para eles uma unção fresca, Lamachuri Andarabahai. Senhor, que alguns aqui estão sentindo essa unção. Pai, que essa unção escorra, Pai, pelas mãos deles, Pai. Que essa unção esteja agora escorrendo pelas mãos deles. Pai, que alguns deles aqui sejam tocados agora por um fogo, meu Deus. Por um fogo abrasador, o fogo do Espírito Santo que queima tudo. Queima tudo que é lixo, Pai. Queima tudo que não presta na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, alabassuriandarabahai. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, começa, Senhor, a trazer um mistério para cada um aí na sua casa. Meu Deus, fortalece esse povo. Senhor, que eles tenham interesse de comer a palavra. Senhor, que eles tenham interesse de buscar a tua face, meu Deus. Pai, que eles não façam pactos errados. Que eles não façam pactos que não edificam, Pai. Pactos fora da tua palavra, que eles saiam do sistema, Pai. Que eles sejam crentes estragados, meu Deus. Aquele crente da adoração extravagante, Pai. Que se joga no chão, que adora o Senhor, Pai. Que não se preocupa com que roupa está vestindo. Que se preocupa, Senhor, em ser um crente genuíno, Senhor. Lá, Massuriandarabahai. O Rabaturiandarabahai. Erecandalabachai. O Senhor me mostra uma mulher morena, de pele escura, jogada aos pés do Senhor, orando, chorando, uma adoração. Gente, é isso que Deus quer, Labassuriandarabahai. E o Senhor diz para nós esta noite: eu estou cansado de pactos que não alegram meu coração. Eu estou cansado de pactos falsos, diz o Senhor. Lamachuriandarabahai. Povo de Deus, Alamassuriandarai. É hora da gente se levantar contra esses espíritos malignos que tentam nos tirar do foco. Rabachuriandarabahai. Ame as pessoas, é isso que Deus está querendo de nós. Ame as pessoas, busque as pessoas. Eu sei que tem pessoas que te magoaram, tem gente que me magoou, que me entristeceu, mas Deus, Ele vem com o processo de cura da tua alma, Ele vem curar tuas feridas, e você começa a viver o novo de Deus, você começa a ser curado. Então, perdoa, se você não pode mais caminhar com aquela pessoa, não caminha, mas perdoa, essa é a vontade do Senhor. Tem pessoas que eu perdoei, mas que eu não vou mais caminhar, porque não é o mistério que eu tenho mais com essas pessoas. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, ele passa na nossa vida. Oh, Rabachuriandarabahai. E tem gente que está vivendo um Kairos de Deus. Cada um de nós, Alamassuriandas, está vivendo um Kairos de Deus. Esse Kairos vai acabar e vai começar outro tempo de Deus, outro Kairos de Deus. Alamachuriandarabahai. Então,
Senhor, nós queremos me entregar na onda do Espírito, nós queremos entrar nessa vibe espiritual, nós queremos ser adoradores estragados, Senhor, adoradores extravagantes, Labachuriandarabahai, se entregue aos pés de Jesus. Tem gente aqui que chora na presença de Deus, que busca o Senhor e está falando assim: Deus, quando que o meu deserto vai acabar? Eu tô recebendo proposta de emprego, estou recebendo coisas. Halamashuri andarabahai. O seu deserto só vai acabar quando Deus achar que você está pronto. Ramashuri cantarabahai. Ai, mas eu não estou mais aguentando mais. Deus, Jesus aguentou 40 dias, teve fome, teve sede, mas ele não perdeu a postura, o equilíbrio que Deus esperava dele. Labashuri cantarabahai. E para você, Labrasubi andarabahai, ser alguém aprovado diante de Deus, você tem que fechar a boca e aguentar o deserto. Você tem que sentar na barriga do peixe e escutar a voz de Deus, porque no deserto, amados, muita gente te abandona. Mas não fique preocupado, não te abandonaram porque queriam, te abandonaram porque Deus te leva para o deserto sozinho, lá Machuri Kandarabahai. E tem gente que não está entendendo direito, mas Deus leva você para o deserto para falar de amor com você, para corrigir você, para ensinar você, para colocar você no prumo de novo. Porque no deserto, lá Bassuriandas, não tem nada. Não tem nada para tirar seu foco, deserto é deserto. Não tem nada lá. Não tem essa historinha de oásis toda hora. Eu já fui no deserto. Eu fui num deserto, eu pisei num deserto. Não sei se é o deserto do Saara, eu acho que é o deserto do Saara, mas eu fui num deserto. Eu vi o mistério que é lá. De dia é um calor insuportável que você anda vestido com aqueles véus, aquele coisa na cabeça, aquele lenço cheio de nó. E de noite é um frio que você tem que pôr um casaco e ficar ali, morrendo de frio. Mas é no deserto que Deus te leva para falar de amor com você. Haramasuricanta labarraias. Talvez Deus esteja te procurando e falando: filho, eu quero falar com você nesta noite. Halamais. Reinaldo, Yunis. Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo. Assiste nosso vídeo todo, tá? Depois eu queria falar com você no inbox, tá bom? Olha, gente, esse louvor aqui, ele tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje, tá bom? Alamasuri Kantarabahai. Eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a tua participação no deserto? Será que você vai lá no deserto e fica quieto, de braço cruzado, praguejando porque está no deserto? Ou será que você faz do deserto algo de liberdade? O teu deserto não vai acabar enquanto você não entender o propósito de Deus. Alamashuri Andarabahai. Baixa esse louvor aí do YouTube. Você me leva ao deserto. Do Ministério Zoe, Ministério de Louvor Zoe. É muito profundo quando Deus te leva no deserto. Você tem que saber aproveitar o deserto. Se a gente sabe aproveitar o que é bom, a gente tem que saber aproveitar o deserto, amém? E é difícil, gente. É difícil estar no deserto. Mas o deserto é lugar de conserto, o deserto é lugar de cura, o deserto é lugar de você prestar atenção no trono. O lugar é deserto de você aprender com Jesus, que não venceu a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Tá? Então eu quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês. Se deixar, eu fico aqui até amanhã, né? Porque eu amo ficar aqui com vocês. E eu acho que essas lives têm sido um mistério que Deus colocou na minha vida. E todos nós passamos por algum deserto. Eu estou passando por um deserto agora. E vocês são as coisas lindas que Jesus colocou na minha vida.
Vocês são pessoas maravilhosas, todos vocês que Deus colocou na minha vida, tá? E eu tô feliz, Simone, você que tá aí, o meu sonho continua assim, é ver você levantar da cadeira, correndo e vir me abraçar. Esse é o meu sonho. É por isso que eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque você está aí. Eu louvo a Deus porque você quer se consertar. Nós temos que consertar antes a nossa alma, para depois consertar o nosso corpo. Amém? E é isso que Deus quer de cada um de nós. Eu amo vocês, galera. Espero que vocês estejam comigo na próxima live, tá bom? Ó, visita o meu canal no YouTube. Dá um like, dá um joinha lá, chama Belas com Destino, ok? Entra lá no YouTube, Belas com Destino. Meu canal tem 6 anos, mas tem poucos vídeos lá. Mas se você me ajudar, me incentivar, dando um joinha lá, a gente vai continuar no mistério aí, tá bom? E se você tá gostando dessas lives, coloca aí, continua pastora, tá? Que eu vou continuar, porque eu acho que a palavra de Deus ela tem que ser propagada, né? Todos nós temos alguma coisa para ensinar do Senhor, né? Reinaldo, Yunis, eu quero falar com você depois aí, inbox, tá bom? Se você puder falar comigo, te agradeço. E que você tenha uma semana abençoada, galera. Que vocês tenham o melhor de Deus nessa terra. Que Deus surpreenda vocês essa semana, que o Espírito Santo leve vocês a um novo nível, a uma nova unção, uma unção fresca, lá Machurianda Arabahai. E antes de encerrar, eu quero falar para o pastor Alexandre, se ele estiver aí, meu irmão, hoje Deus está te dando uma nova unção, amém? Pastor Alexandre, se você estiver me ouvindo aí, me assistindo, Lamasturiandarás, Deus acabou de me falar aqui, o Senhor falou aqui no meu coração, que Ele está te dando uma nova unção. Xereandarabahai, é uma unção que já era para ser tua há um tempo atrás, mas Deus estava preparando você para receber esta nova unção, porque para receber uma unção nova a gente tem que ser preparado também. E nós somos desse tamanhiquinho aqui, ó, na presença de Deus, tá? Nós somos um toquinho na presença de Deus. E Deus estava preparando você para uma nova unção, para um novo mistério. Preste atenção e anota o dia de hoje. Deus está te dando uma nova unção, que eu não sei qual é, mas o Senhor está te dando uma nova unção. Da Bachurianda, Labahai. Eu não sei se é uma unção de cura, ou é um avivamento, não digo avivamento, como é que eu falo? Sinais e maravilhas, é uma unção também, né? Mas Deus está te dando uma nova unção, tá bom? Beijo no coração de todos, se você puder assiste o vídeo inteiro, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, ó. Te amo em Jesus, vocês são muito importantes na minha vida. Curte, compartilha, comenta, manda bala, porque Deus vai liberar algo novo para nós esta semana, tá bom? Beijo. Deus está contigo. Te amo em Jesus.